San Antônio foi criado de uma forma que vieram da Bahia 10 pessoas com o objetivo de criar uma vila. E nessa época, a área aqui pertencia a uma senhora, a dona Melquídia, e eles propuseram a comprar a área para criar uma vila. E acontece que as vilas elas foram desenvolvendo paralelamente quase. E como Jacinto era uma cidade mais centralizada, mais próxima do polo, do Vale de Jequitinhonha, que é Almenara, então as coisas estavam indo mais para lá. E aqui o difícil acesso era muito. As estradas, não tinha estrada. E Jacinto foi recebendo mais os recursos. Aí, quando se tornou a comarca do município, aí ficou San Antônio do Jacinto. Então, ficou esse negócio. Eu aqui tenho mais ou menos dentro da cidade, tem aí 52 anos mais ou menos. Estou tirando a base aí pelo primeiro prefeito, que eu já estava aqui. Porque veio essa lei que o fazendeiro não podia dar agregação mais para ninguém. Aí eu vim muito cismado com isso, que eu, com a casa cheia de filho, mulher, filho, homem, tudo. Para eu criar eles dentro da cidade eu achava difícil, mas Deus deu recurso, foi o passo mais certo que eu dei na minha vida. Muito, muito, muito mesmo. Melhorou demais, demais da conta. Nós veio para aqui, ali de domingo para lá, não sei se nem lembra, acho que ele não lembra não, que era a mata ainda. Você lembra? Era matinha ainda, né? Isso aqui era um chiqueiro velho aí. É só esgoto aí por cima das ruas e tudo. Já até asfalto está entrando na nossa cidade, né? Foi uma época muito diferente. Nessa época não existia computador. O cinema era a única atração cultural no município, trazido por José Viana da Silva, a quem eu acho que a cidade deve muito nessa parte cultural. José Viana, ele que trouxe, né, o cinema para aqui, para San Antônio, e naquela época não tinha televisão, não tinha nada, e o cinema enchia de gente. Tinha época mesmo na Sexta-feira da Paixão, o filme de Cristo, por exemplo, ele rodava 2, 3, 4 vezes ao dia, e enchia, muita gente mesmo. Então foi em 75, mais ou menos, eu comprei um projetor lá em São Paulo e trouxe para aqui, né? Aí montei esse prédio que hoje ainda está aqui ainda sem movimento, mas ainda está em pé ainda, né? Aí eu trabalhei aqui uns 15 anos com o cinema. A época do cinema foi uma época importante. Nós não tínhamos opção de lazer, eram muito poucas. O cinema era sempre um atrativo, porque os carretéis, né, naquela época, os filmes chegavam através de um pessoal que trazia de Almenara, né? Então, não se anunciava o filme que seria exibido no fim de semana, porque a gente não sabia que filme que viria, né? Então, ficava todo mundo na expectativa. Na época era normal, né? E era atração assistir um filme de Tarzan. Os filmes de Bang Bang italiano na época também, né? Era predominante nos cinemas brasileiros. O pessoal vinha tudo em ritmo de festa, vinha tudo preparado, né? Tudo arrumado.
É porque aqui eles se encontravam com todo mundo, era quem visitava Santo Antônio, todo mundo se encontrava, vinha tudo arrumado, né? Vamos supor que o cinema era um ponto de encontro do pessoal da cidade e mesmo do município, né? Porque eu usava sempre os fins de semana para fazer as sessões cinematográficas, né? Então aquele pessoal, via os casais namorados, via os casais, vinha a juventude em geral vinha. Então eu sentia aqui dentro dessa sala aqui um encontro assim para ter outro ambiente, né? Que hoje às vezes a gente não tem, né? Então era sempre atração, né? Os filmes romanos, aqueles filmes aqueles grandalhões, né? Então todo mundo ficava ansioso para ver um filme desse tipo, né? Era uma época difícil, porque os filmes tinham que vir de Belo Horizonte até Almenara. Almenara às vezes vinha até Jacinto e a gente tinha que ter um transporte para mandar buscar, retornar. Aí foi quando chegou a televisão. Aí não teve outra opção, a gente teve que parar com o cinema, né? Naquela época, né, as coisas muito difíceis, mas tinha a criatividade das pessoas, nessa parte da cultura. A gente tinha o Judas, a mula sem cabeça, o pau de sebo, a corrida de jegue. Essa corrida de jegue ali acontecia umas 10, 20 jegues ali, colocava e amontava, e quem chegasse primeiro num determinado ponto era premiado, ganhava. Há muitas lendas. Na época nós ouvíamos falar da mula sem cabeça, do lobisomem, né? Eu lembro que em época de quaresma, na época da quaresma, ouvia-se muitos latidos pelas ruas, não existia energia elétrica, então o pessoal comentava, isso é o lobisomem, e era uma aflição para as crianças na época. Eu aprendi com meus pais mesmo. Meu pai rezava assim as pessoas. Eu estava assim de tarde, eu estava até fazendo um sonho. Aí ela recebeu o recado dela, olha, os meninos falaram que a senhora sabe benzer de quebrante. Meu filho, como é que tá aí, né? Eu olhei pro menino assim, o menino deitado, ela estava até fazendo uns pão. O menino deitado, e aí eu falei, esse menino tá muito ruim. Pegava o menino caiu o pescoço. Aí eu peguei e benzei no menino. Deu a noite, eu esqueci, né? Aí quando foi no outro dia para fazenda, aí eu que era meninada. Eu passei em frente da casa dela com os meninos conversando, ela conhecia minhas vozes. Aí ela saiu na janela, até de camisola. Dona Maria, o que, dona Maria? Faz favor, passa aqui. Meu filho sarou. Melhorou, sarou ele aí, andando. Eu lembro-me muito bem do senhor Joaquim Bisog, que tinha uma viola famosa, né? Uma viola bonita, enfeitada, que inclusive na cidade se fala que quando a pessoa está muito vistosa, o pessoal fala que está enfeitada como a viola de Joaquim Bisog. Então a viola dele era uma viola que marcou época, né? Assim como a sanfona de Mané Loneta, são pessoas que marcaram época na cultura do município. Tem umas histórias de umas cidades próximas, né? Então, a cidade de Jordânia, por exemplo, vou dar um exemplo, Jordânia. E, na época, o governador de Minas chamava-se Israel Pinheiro. E o prefeito de Jordânia foi para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, ele escutou no rádio, na época não tinha televisão, escutou no rádio. Atenção, Israel vai atacar a Jordânia. E ele pegou o carro e desceu logo. Gente, olha o pá que aquele homem está nos dando. A gente votou nele tanto. E ele vai atacar a Jordânia. E cercou a cidade todinha de barricada de sacos de areia, todo mundo ficou armado lá. E a letra, é o ritmo, é a recordação das coisas que passou. Tem muita música que acusa a morte de pai, de mãe e esse povão aí. É muito trem. Tem muita música aqui. Imita com isso aí. Era do tempo de mãe, de pai, coisa e tal. E a gente não pode nem tocar isso mais. Não. Aí tem muita gente aí, quando a gente ia tocar, ela começava a chorar, disse, ó, para com isso aí, passa para outra aí, eu passava para outra. Vem a recordação dos parentes que passou pela vida eterna. E aí, não aguento fazer.
Um sorriso apagado de uma luta sofrida, ainda um resto de esperança nos tropeços da vida. Sacrifício de vida, esperança de pão, sobrevivem a fome em prol da nação. És um bravo soldado de enxada na mão. És um bravo soldado de enxada na mão.